E na continuação de 11 Homens e um Segredo, esse vídeo trata de 12 anos e outro segredo, que se você for parar para pensar, na verdade é o mesmo. É o seguinte, de um homem cuja filha de 12 anos estava muito doente. Ele chamou Jesus para ir lá curar e resolver. Jesus foi. Acontece que tinha muitas outras pessoas procurando por ele também. E no caminho tinha uma multidão apertando Jesus ali. Nesse meio tempo, teve um momento que Jesus sentiu que saiu o poder dele. O que aconteceu é que uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de um fluxo de sangue, tinha tocado na roupa dele pensando assim, se eu só tocar nele, eu vou ser curada. E de fato ela foi curada mesmo. Jesus disse para ela, sua fé te curou. E ela, depois de 12 anos, gastando tudo que tinha com os médicos e sem resolver o problema, encontrou a cura nesse comprimido. Jesus, que estava sendo comprimido pela multidão ali, foi ele quem curou essa mulher diante da fé dela. E na continuação da história, os empregados daquele homem, eles chegam para ele e falam, ó, sua filha já morreu, não incomoda mais Jesus, né? E a palavra de Jesus para esse homem chamado Jairo é a seguinte, não tenha medo, somente creia. E aqui de novo então a gente vê Jesus falando a respeito de fé. E de fato, Jesus ele chega na casa daquele homem e ressuscita a menina. E esse é o segredo que a gente está trazendo aqui, que na verdade não é um segredo, é o que Jesus veio revelar, muito bem revelado, que é a questão da fé. Você pode ver que nos dois casos, a fé curou a mulher e a fé foi o que Jesus disse para Jairo ter. E fé, ela traz o sentido de confiança. Esse é um dos sentidos originais dessa palavra. E a gente pode parar para pensar nisso e comparar com o que a gente tem entendido como fé atualmente. Olha para o que Jesus traz como fé e pensa naquilo que é o que se costuma entender como fé hoje. E dá uma comparada para que isso aumente as chances da gente viver cumprindo aquilo que Jesus diz para viver. Então é a confiança naquilo que Jesus é, em quem ele é, como o caráter que ele tem, a maneira como ele pensa as coisas, a maneira como Deus rege as coisas e governa o mundo e como ele quer que as coisas sejam feitas, e também a quem ele é no sentido de tudo que ele é capaz de fazer e do amor que ele tem para fazer uso de tudo isso que ele é capaz. E também notar que é a confiança em Jesus, especificamente, não é em outra coisa, ou em outro ser, ou em outra pessoa que seja, ou em qualquer método que seja, mas é naquele que o Pai que está no céu enviou. E aqui a gente pode lembrar também, muito importante, um outro sentido do original da palavra fé, que é ser fiel. Então, e é justamente, você pode ver que uma coisa tem a ver com a outra. Uma vez que eu confio em quem Ele é, eu vou andar fiel ao que Ele diz. E as palavras que Jesus diz, elas são vida, são espírito e vida. E é dessa forma, andando fiel ao que Ele é e ao que Ele diz, que a gente vai ter vida no âmbito do espírito, que é ainda mais do que receber a cura no corpo, que já é uma bênção. Mas Jesus, a todo tempo, Ele está falando a respeito de crer nele, de ter fé nele, de ser fiel ao que Ele é ao que Ele diz. Isso gera vida para nós e que a gente viva então assim, fiel e confiante naquele que é o enviado do Pai que está no céu.